É sucesso para quem? Quando a busca pelo sucesso nos traz angústias ou se torna algo inalcançável. A vida se resume ao que postamos nas redes sociais? Que alternativas existem para uma vida bem-sucedida? Afinal de contas, o que é sucesso? O Desconstruído de hoje vai falar sobre o sucesso, viradas de mesa e visões de mundo. Para falar sobre o tema, hoje nós temos dois convidados especiais. Eu sou Eduardo Murat e tenho aqui comigo na bancada meu amigo Márcio Hall. E aí, pessoal? E Arnaldo Cruz. Olá, pessoas! Muito bem. E para falar sobre o tema de hoje, nós temos dois convidados especialíssimos. Temos aqui com a gente a Desirê Claire Sulan, psicóloga, psicanalista em formação pela Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, especialista em psicoterapia de família e casal pela PUC do Rio. Foi executivo de RH em empresas nacionais e multinacionais. Bem-vinda, Desirê. Olá, pessoal. A gente também tem aqui com a gente hoje José Henrique Martinez, técnico em administração, corretor de seguros pela Funenseg, formado em direito, chefe de cozinha, tecnólogo cervejeiro, instrutor e consultor de gastronomia e uma pessoa que fez uma grande virada de mesa. Vamos conhecer os dois? Bem-vindo, Zé Henrique. Opa, boa noite. Desirê, Zé Henrique, conta uma coisa para mim. Atualmente é comum, muito comum, a gente associar a ideia de sucesso com dinheiro, patrimônio, visibilidade, posição social. Mas afinal de contas, o que é sucesso para vocês? Desirê, o que é sucesso? Sucesso? Boa pergunta. Sucesso para mim primeiro é algo muito individual, né? Diz de cada um. E tem muito a ver com aquilo que você quer construir para você, independente de felicidade. Porque muitas pessoas associam sucesso à felicidade, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Zé Henrique, conta pra gente, e você, o que você acha que é sucesso? Eu acho que nossa vida é construída de metas, né? A gente sempre está querendo atingir alguma coisa no alvo. E eu acho que o sucesso é quando a gente consegue cumprir algumas etapas. Eu concordo com a Desirê, não está relacionado diretamente só à felicidade. É você se sentir completo pelo que você fez na sua caminhada, né? E que isso traga um pouco de paz a você. Se tiver um pouquinho de tempero de dinheiro, patrimônio, como você falou, é bem-vindo também, tá? Porque a gente não vive do ar da poesia, não. O sucesso também agrega valores para a gente construir mais, né? E se a gente conseguir, junto do nosso sucesso, uma outra meta, ter sucesso de ajudar os próximos, né? De uma empatia, né? Poder dividir o que a gente ganha, aí melhor ainda. Aí tem felicidade no meio aí mistura tudo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não, bacana, legal as observações de vocês, essa ideia de ser individual é muito interessante. Mas, Henrique, você fez uma grande virada de mesa, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, você fez toda uma trajetória super comum, tradicional, corporativa, e fez uma mudança. Como é que foi isso? Como isso se encaixa com essa sua fala entre prazer e sucesso, felicidade e sucesso? Como é que foi essa história? Minha parte acadêmica eu comecei junto com o meu trabalho. Quando eu comecei a estudar, voltado profissional, eu já corria no trabalho como corretor de seguros, já informalmente. E depois eu fiz o curso na Funenseg, que é a Fundação Nacional de Seguros, e tinha terminado o meu curso médio em técnico de administração e ingressei na Universidade de Santa Úrsula para fazer direito, para me ajudar nessa caminhada do seguro. E como meta era o sucesso, né? Ganhar dinheiro, usar ternos bonitos, gravata de seda, perfume francês, carro importado. E não parava de decolar, era muito jovem, fui para São Paulo, morei em apart hotel na frente da Fernanda, na época era Sernambetiba, agora é Luz Costa, né? Em 2900, morei sozinho lá durante 3 anos, costumo dizer que não morei, tirei férias, né? Tinha uma BMW na garagem, bom, enfim. Fui para São Paulo, aí ganhei mais dinheiro ainda, mais sucesso. Mas isso como corretor de seguros?
como corretor de seguros. E aí fui para São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, e aí o resto era só... Aí veio o Proé, fechou o banco, aí o tombo foi grande, né? Lá de cima para baixo. Tive que voltar para o Rio de Janeiro, reconstruir tudo de novo. Mas fiz tudo de novo. Só que aí começou a ficar uma angústia. Houve um vazio, né? Se aquilo realmente era o que eu queria, né? Porque eu fui lá em cima, olhei mesmo aquilo lá de cima e falei assim, não tem mais limite, né? E aí voltei. Quando eu voltei para uma realidade totalmente diferente do que eu tinha prestado atenção. E algumas pessoas, né, se afastaram em função disso. Então a gente avalia se o sucesso é isso mesmo ou não, né? Mas continuei. Abri outra corretora, garimpei, consegui sucesso de novo. Aí me casei, mas estava com vazio. Aí minha filha nasceu e eu falei que eu não queria ser uma pessoa assim para minha filha. Eu queria ser feliz. Eu queria ser feliz e ter sucesso. Aí eu um dia, 5 horas da manhã, no meio de uma depressão, levantei e fui me inscrever num curso gratuito no Palácio da Guanabara, na Faetec, para fazer gastronomia. Chegando lá, eu já tinha meus 40 anos já, 38. Eu chegando lá, não tinha vaga. Tinham mais de 800 pessoas se inscrevendo. Eu fiquei decepcionado, aí a moça me deu uma ficha lá para eu fazer a inscrição, eu fiz, aí veio uma mulher lá de dentro. Você queria fazer o curso de auxiliar de cozinha, não conseguiu. Mas eu vou dar um de curso de confeiteiro aqui, você quer? Aí eu fui fazendo um, outro, acabei virando de amigo de todo mundo, fiz tudo, fui pro Senac. Do Senac me pegaram, me botaram na rede Lamore de restaurante, aí de lá eu comecei, foi aí cozinheiro, chefe, supervisor da loja toda. Aí me tiraram de lá, já me botaram para... Aí a vida tomou conta de mim, o meu sucesso foi esse, foi tomando conta de mim, foi sem parar. Da onde surgiu essa história da gastronomia na sua vida? Você acordou um dia, teve sua filha e tal, você... tenho que mudar. Surgiu da onde isso? Sou filho de nordestino e espanhol. A mesa da cozinha da minha mãe são de 10 lugares. Se acorda de manhã comendo, falando que vai almoçar. No almoço fala que vai lanchar. Na lancha vai ficar jantar. Na janta já sabe que vai comer no outro dia. E assim por diante. A cozinha é o melhor lugar da casa, né? E cheio de cozinheiro em volta, tá? Porque todo mundo cozinha muito melhor do que eu. É que eu sou burocrata da cozinha, eles já são os caras expansivos. Eles usam só a beleza, a vantagem de cozinhar, e eu já olho, tá errado, a técnica tá errada. Não, mas na boa, essa aqui na boa. De vez em quando eu deixei, vem um chato, mas tá boa. Lá vem o cara pra botar ordem aqui, regra, né? Esconde a panela suja que ele chegou, olha aquele copo ali no tamanho. Isso é engraçado. Minha mãe fez cursos também, sempre cozinhou muito bem, a família toda. Sou também neto de baiano de um lado, né, pelo lado da minha mãe, e de árabe do outro, pelo meu pai. Então, você descreveu a minha vida, é isso. A comida, a mesa, a cozinha era o lugar de encontro. Eu tenho... minha mãe são 9 irmãos com ela, nós somos 20 e tantos primos, é uma coisa... Minha avó sempre morou em casas grandes, é bem isso aí. Minha tia, que morava com ela, começava a bater panela às 5 da manhã, e só parava quando ia dormir, entendeu? Não tinha isso. Cada um fazia uma coisa diferente, muito engraçado. A comida tem um dado afetivo aí, né? Só que eu, apesar de fazer todo o mise en place, a coisa toda, eu de vez em quando eu sou beber. Aí, usando termos técnicos. Olha! Só, viu? Já jogou o francesinho da cozinha. Mas é engraçado, porque vem minha mãe toda técnica, e nem você, tal, porque, e fez também os cursos todos. Aí eu olho para aquela receita assim, acho que não. E vou lá e mexo na receita. Tem horas que não dá certo, claro. Né? Principalmente em doce, que doce você variou a receita, tem que saber o que você está fazendo. Já era. No salgado a coisa flui mais fácil, né? Mas é engraçadíssimo. Mas conta uma coisa pra mim, Desirê. Você também teve uma virada de mesa. Como é que foi isso? Você tava lá em multinacionais e tal. Como é que é isso? A história vai... Acho que a gente tem que olhar mais lá pra trás, né? Na verdade, quando eu escolhi psicologia pra estudar,
Eu nunca tinha pensado em trabalhar em empresa, muito pelo contrário, eu olhava de uma forma muito torta, assim, para esse lugar, né, de recursos humanos e tal. E aí a vida da gente passa, a vida da gente não é só a vida do estudante, do trabalho, né, a nossa vida é uma multiplicidade de lugares, né. E naquela época, eu me formei com 22 anos e a minha família teve uma crise, né? Meus pais se separaram e tal. Eu cliniquei 2 anos depois da faculdade, de formada. Só que aí eu precisava da grana, eu precisava de dinheiro para poder trabalhar. E o consultório... não é o ganho, o retorno disso não é imediato, ainda mais quando você é nova, né? E nova com cara de nova, né? Que me falava, bota óculos, assim você vai parecer mais velha. Eu falava na época, me recuso isso, meu nome é verdade, eu não posso fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. E aí eu fiz um caminho, que foi o caminho do RH, que de fato é um caminho, você trabalhando em empresa e dependendo das empresas que você trabalha, você tem um retorno muito grande e uma possibilidade de carreira também. E dessa forma eu fui construindo uma carreira em RH. Mas era um lugar que, assim, fui muito feliz em determinadas empresas, em determinados trabalhos, conheci muita gente, né? Cresci dentro dessa carreira, fui diretora de RH, fui gerente América Latina na última empresa que eu trabalhei, uma multinacional, mas eu sempre tinha lá no fundinho, um sentimento de que aquele não era o meu melhor lugar, ou aquele não era o lugar que eu me identificava, me sentia a melhor pessoa, digamos assim. E aí... nesse mesmo período que eu... Não. Quando eu fiz 48? Você tá falando de outra encarnação, né? Porque você não tem 48. Eu tenho 53, Nós aqui nesse podcast prezamos pela verdade. Por favor, fala a verdade pra gente. Não é a verdade verdadeira. Eu tenho um avô, gente, que eu não tenho como falar do vovô, né? Vovô tá on, total. Arnaldo conhece vovô. Vovô tem 103 anos. Vovô mora sozinho, né? Ui. Vovô mora sozinho. Vovô é palestrante. Arnaldo e Marjane já levaram ele pra palestrar. Vovô é uma graça. Já ouvi essa história. Arnaldo já me contou sobre seu avô, então. Exatamente. Já sei quem é. O seu Siqueira. Né? Se eu tiver... Já sei. Meu avô tem o dobro de idade do que eu, né? E aí teve um determinado momento, quando a empresa migrou para São Paulo, fechou no Rio... E aí, assim, todas as minhas saídas de empresa eu sempre refletia. Quero continuar, não quero continuar, quero continuar... E aí a gente vai no embalo, né? A gente vai indo, aí tem uma proposta legal e tal, você vai... Aí tem a pessoa com quem você vai trabalhar, que você gosta, e aí você vai, tem um lado afetivo também, tem um lado financeiro, tem um lado de carreira. E aí nessa, eu tava próxima de fazer 50. Aí eu pensei... Meu Deus, se eu tiver, né, a longevidade do meu avô, eu vou ter o dobro do que eu tenho hoje. O que eu quero pra mim nesse dobro? O que eu quero pra mim nessa outra fase de vida, né? E aí, eu comecei a fazer reflexão, eu faço análise há muitos anos, né? Há muitos anos. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Falei, é isso que eu quero? Eu quero continuar fazendo isso? Mas eu não sabia o que exatamente eu queria fazer. Lá no fundinho, tinha aquele sentimento guardado lá da clínica, mas eu nem mexia com isso. E aí, essa última empresa que eu trabalhei, ela ofereceu para os executivos um trabalho muito bacana de transição de carreira. E na primeira sessão que eu tive com a coach, ela me perguntou, por que você escolheu psicologia? E aí eu falei, porque eu queria clinicar. Porque eu gostava de psicologia e que eu queria clinicar.
essa é uma opção para você? Ela me perguntou. Aí eu, não! De forma alguma! Não! E aí... E o subconsciente ali batendo na porta, né? Negando tudo total. Bem. Não. Eu falei, eu sei que o que eu não quero, mas o que eu quero eu não sei. Eu sei que eu não quero tornar a ser executiva dentro de uma empresa. Mas o que eu quero fazer, não sei. Fui fazer um curso de mediação de conflito, mas eu não segui, tanto que eu nem coloco isso no meu perfil, mas na verdade me serviu para olhar para um mundo que eu não olhava há muito tempo. Que na verdade era o mundo dos filósofos, dos psicanalistas, dos estudos, da leitura, de pensar diferente, de olhar o ser humano de uma outra forma. E aí eu, entrando em contato com esse mundo de novo, eu falei, é a clínica. E aí eu fui fazer um curso na sociedade, na SPCRJ, que eu faço a minha formação em psicanálise, que aí a minha analista vai experimentando as sociedades. Falei, eu vou ter que fazer uma formação em psicanálise 5 anos. É isso que eu quero? Não é isso que eu quero? Ela vai experimentando, né? Aquela coisa de você... Sabe a sua psicóloga. Não é? Vai experimentar igual a comida, vai experimentando, vê se você gosta, o tempero tá bom, não tá bom... E aí eu fui experimentando com medo, porque assim, gente, é muito... Desculpa, mas no país que a gente vive, no momento que a gente vive há muito tempo de crise, é muito arriscado. É muito arriscado você fazer escolhas desse tipo. Você tem que ter uma reserva financeira para enfrentar o que vem, porque é um investimento muito grande. E aí eu fui experimentando. Aí fui fazer uma formação aqui, outra ali, e tô nisso. E assim, eu acho que um lance legal que você falou, essa coisa do ir experimentando, é claro que com responsabilidade, ainda mais pra gente que não é novinho, né, nem novinha. Tem um lance muito legal que eu acho que assim, que a geração nova ensina pra gente. E eu tenho 4 filhos e aprendo bastante com eles, assim, a gente aprender a curtir a jornada. Perfeito. Quando a gente fala de sucesso, o sucesso também, e tá nessa viagem que o Zé Henrique fez também, o quanto a gente é capaz de encontrar sucesso na jornada, no decorrer da jornada e não só no final da jornada. A jornada ela tem que ser um sucesso. A forma como eu vivo aquela jornada. Então é muito legal isso que vocês estão trazendo. Tem que curtir, tem que saborear, né? Saborear, degustar o dia a dia. Eu falo isso muito para os meus alunos de guitarra, porque você aprender um instrumento como guitarra e violão, você tem uma inércia inicial que é bem complicada. Para você vencer essa inércia inicial é bem difícil e a pessoa realmente tem que ser muito perseverante para conseguir passar desse ponto de inflexão para chegar a começar a curtir efetivamente o retorno que o instrumento vai te dar, mesmo que você seja um iniciante. Porque depois que você passa desse ponto de inflexão, qualquer coisa que você aprende já é um retorno que o instrumento te dá e é prazeroso e é gostoso. Então eu sempre falo para eles, olha, você não tem que pensar quando você vai se tornar o Yamandu ou o Ed Van Halen. Você tem que pensar que cada coisinha nova que você aprende, cara, é muito gostoso, é muito maneiro. E é o lance da jornada que vocês estavam falando. Mas, Desirê, eu tenho minhas reflexões aqui, que como é que a gente chegou até esse ponto aonde o padrão que a sociedade meio que nos impõe de sucesso, né, é esse, né? Você tem que ser um executivo, você tem que ser um médico famoso, você tem que ser um advogado de um grande escritório. Eu fico me perguntando se isso tem a ver com esse nosso modelo de educação arcaico, estilo linha de produção, onde as potencialidades de cada pessoa não são trabalhadas, né? Você é jogado numa linha de produção e, se Deus quiser, você vai conseguir se adaptar àquilo, né? Como a gente chegou nesse modelo que faz tanta gente infeliz? E é um modelo não só arcaico, né? E
é muito competitivo, né? A criança, ela já entra num sistema onde ela tem que ser a melhor. Ela não pode tirar uma nota menor que X, ela tem que estar entre os melhores da turma, ela tem Eu atendo criança também, adolescente. Eles têm uma agenda absurdamente completa, não tem espaço nessa agenda para respiro, porque eles fazem curso disso, curso daquilo, não sei como aguentam, né, psicologicamente e fisicamente tantas coisas. A gente vem numa, não sei se evolução, uma involução, não sei, né, de uma educação, de uma exigência cultural e social muito voltada para essa competição, para o sucesso. Você tem que se dar bem, você tem que ser o melhor, você tem que ser o executivo ou a executiva, você tem que ter X salário, você tem que ter a tal posição dentro da organização, porque senão você não é uma pessoa de sucesso e, aliado a isso, você não é feliz. Né? E com a tecnologia, com a internet, com as redes sociais, isso ficou mais forte, mais evidente. Quando vocês me chamaram para conversar aqui, eu fiz uma pesquisa, né? A gente vai começar a estudar, né? Eu no meu ritmo de estudo. E aí eu fui olhar o termo, né, de sucesso, né? O sucesso vem do latim, sucessus, e até o século XV, sucesso tinha o significado de avanço. Não era algo de resultado, era um avanço, você caminhava, né? Você estava ali na sua trajetória, na sua jornada e caminhando. Num dado momento, associaram a sua trajetória a um componente de qualidade. A sua trajetória, ela tem que ser perfeita, ela tem que atingir uma meta tal, e muitas vezes uma meta que não é a sua, é uma meta que a sociedade impõe, né? Que o seu grupo social impõe, que as pessoas com as quais você segue nas redes sociais impõem, diretamente ou indiretamente. E na minha visão, você vai nesse movimento se descolando muito do que na realidade você é, do que você quer, do que você gosta, do que faz sentido para você. Você deve estar tendo um molde hoje do que está acontecendo em função de todas essas rotulagens que você acabou de fazer, né? Porque, assim, voltar um pouco na nossa época, a juventude de hoje, ela está sendo achatada e rotulada para conseguir, parece que é um espremedor de suco de laranja, né? Eles têm que passar por aquilo ali, todo mundo espremido e todo mundo andando assim, sabe, apertado, porque tem que ser o máximo, do máximo, do máximo, qualquer coisa que... Cara, isso só faz mal. Eu só tenho visto fazer mal. E eu tenho um filho adolescente, o filho do Márcio estuda com a minha filha. No colégio que eles estudam aqui na região é top. E eles acharam, sabe, a quantidade de matéria, estudo, e aquilo, esse Enem, eu vejo, começou domingo, vai ter no outro domingo. As casas estão em silêncio, as crianças estão passando por um período, você deve avaliar melhor. A expectativa dá até diarreia, vômito. Sim, insônia, angústia. E a frustração de não conseguir atingir? Como é que a gente vai pagar essa conta? Como a sociedade vai pagar a conta desses frustrados? Como é que vai ser isso? Porque o objetivo do sucesso é um tabu para eles agora, virou tabu. E agora? Como é que vai ser isso? Isso tem trazido muito sofrimento para os nossos jovens também. E a gente, aqui em casa, né, o pessoal aqui sabe das situações que a gente está vivendo, todos com filhos mais ou menos das mesmas idades, a gente está tentando desconstruir sem colocar sobre eles essa pressão. Mas o negócio está tão incrustado que mesmo nós pais
não colocando essa pressão, eles chegaram no ponto em que eles se colocam essa pressão. Né? E a gente está tentando desconstruir isso, mas é muito difícil. E aí eu ia te dar o exemplo é o inverso dessa parada toda, e fomos criados pelo mesmo pai, né? Um engenheiro, um homem sempre que foi muito rigoroso. A minha irmã, ela é bióloga com mestrado, e a minha irmã, ela muito cedo ela começou como vegetariana e tal. Hoje ela é crudívora, é o top do top da alimentação saudável, né? E ela e o marido também é nessa praia, e eles têm um estilo de vida absolutamente que é o sucesso deles. Eles moravam aqui em Lumiar quando eles se casaram, né? Viviam do que eles plantavam, da comida que eles produziam, cozinhando para eventos que contratavam culinária saudável e tal. Então os dois cozinham muito bem nessa praia. E aí agora eles foram morar numa comunidade na Bahia onde todos vivem dessa forma. Uma vida muito simples, com pouquíssimos recursos, né? E a minha irmã basicamente vive de produzir essa alimentação. E ela canta, então ela dá aula de canto, ela era a vocalista da minha banda, inclusive, canta muito bem. E isso é o sucesso dela, e eu vejo que ela é muito feliz com as escolhas que ela fez. Para muitas pessoas isso é loucura total e absoluta, meio que quase que vendendo almoço para comprar a janta. Mas, cara, eu te digo que ela é muito mais feliz do que a maioria das pessoas que eu conheço. E ela vive uma vida absolutamente simples, né? Então, eu quis trazer esse exemplo, né, como o exemplo de vocês, que é um exemplo de mudança, que é importante. Eu acho que as pessoas que estão escutando a gente, que estão pensando em alguma coisa nesse sentido, o exemplo de vocês é muito inspirador também. E Márcio, indo nessa linha, eu acho que tem um gancho. O Zé falou da questão do qual é o preço que a gente vai pagar, né? Qual é o preço que a sociedade vai pagar em relação a isso. E Zé Henrique, eu vou te trazer um exemplo dentro de casa, da minha casa. Até pelo meu papel, pela minha profissão, assim, eu tenho 4 filhos e os 2 do meio, o Jota e a Malu, eles foram muito pressionados por mim a seguir esse padrão que a Desirê mencionou, de ser o top. E eu, assim, eu não tinha nem o padrão de ser o top, de ser o melhor, mas eu nunca admiti que estivesse na média, né? Você precisa estar acima da média. E eu fiz uma pressão muito violenta em cima deles, e que eu vou te falar que hoje em dia eu percebo claramente que eu errei e percebo consequências dessa pressão que eu fiz. Já o Caio, que é 7 anos mais novo que a Malu, não teve isso, e ele é o melhor aluno da sala. Vocês percebam que, assim, como não tem correlação quando você deixa, não é deixar solto, por favor, não é isso, mas assim, como quando você dá apoio e direciona, mas sem cobrar, como eu fiz com o Jota e com a Malu, as coisas funcionam talvez melhor. E aí eu estou falando da minha microbolha, que é, né, as 4 paredes da minha casa. E aí, pegando um pouquinho isso e pegando o gancho do que você falou, Zé, você acha que, assim, como eu tive essa sacada, de repente outras pessoas tiveram a mesma sacada? Ou seja, a ideia de sucesso está mudando? A gente está, sei lá, a gente está conseguindo perceber novas visões de mundo? Eu acredito que sim. Eu acho que isso tudo... vocês estão reconstruindo, não é? Eu acho que todos estão procurando uma reconstrução. Dentro de si, dentro da sua bolha, né? O melhor laboratório está dentro de casa mesmo, entendeu? A gente está nessa vicissitude da vida aí, essas coisas todas que estão acontecendo, e a gente quer sempre o melhor para a gente, e voltado por empatia para o próximo, é lógico, não há dúvida. O mundo está passando por uma dificuldade muito grande, né? A gente tem as partes que vivem conflitos, e esse negócio da busca do sucesso, ser o primeiro, isso não vem de agora, dessa geração, vem de uma geração anterior a essa, né? Na verdade, sempre teve aquela disputa de você ser o melhor aluno, o melhor profissional, o melhor não sei o quê, mas era um negócio mais saudável. Hoje é um negócio muito industrial, como ela falou. Parece, quem viu The Wall,
Pink Floyd The Wall vai entender exatamente o que eu estou falando. Aquela pessoa, aqueles estudantes com sem olhos, sem enxergar, né, naquela linha, caindo no moedor de carne, virando salsicha todo mundo, e que são poucos que esse cara. Aí a gente tem que desconstruir isso. O Márcio falou a verdade. E o laboratório é dentro de casa. Não tem outro. Você falou da sua bolinha. A nossa bolinha, ela tem que se multiplicar e virar um bolhão. E esse bolhão contagia. Porque eles estão sofrendo uma coisa que você falou mesmo. Eu tirei a pressão, desculpa fazer uma analogia, mas quando você tira a pressão do cavalo, o que ele faz? Ele voa. Se você pressionar, ele retrai. Perfeito. Perfeito. Certo? Eu vejo dessa maneira, entendeu? Então, é assim, agora são politicagens, né? Porque dentro de uma bolha pequena existem pessoas que pensam diferente. Então a gente tem que ficar no diálogo, né? É complicado. A gente tem hoje uma questão adicional que a gente também não tem uma resposta, nem se isso realmente é o ponto, que são as redes sociais, né? A gente tem um ponto de comparação com uma ilusão de vidas perfeitas, sucesso, que a gente não tinha exatamente antes do fenômeno, não vou dizer nem da internet em si, mas das redes sociais especificamente, que vem trazendo uma série de distorções, percepções de bolha e venda de ilusões de sucesso, parâmetros, você consegue hiperpositividades, né? Uma positividade posta de maneira inclusive distorcida dos seus conceitos e tóxica também, que está muito próximo da realidade cotidiana desses jovens, porque eles, muito mais até do que a nossa geração, estão constantemente trocando, se relacionando e se comparando a partir das redes. A gente comparava com o vizinho do lado, que também era meio tortinho, que a família também brigava, que você, né, chegava atrasado, tirava nota. A coisa ficava na nossa rua, né? Ficava no colégio, na rua, perfeito. entendeu? Máximo assim na família, né? Quando tinha as férias, aí se comparava um primo que fez uma besteirona, aquele outro fez não sei o quê, aquele que foi sucesso foi morar nos Estados Unidos, né? E a gente ficava sabendo disso e tal, mas a gente sempre quer o sucesso. Na verdade, eu acho que a busca é a da felicidade, como a Desirê falou. Não dá para juntar uma coisa na outra, mas tem que estar tudo junto ali, alinhado, porque é uma balança, né? Você busca felicidade, se você não tiver sucesso, talvez essa felicidade demore a chegar. Então, se você com sucesso for equilibrado, sem esses subprodutos aí que você falou, Mohamed, a verdade é a gente tem uma vitrine muito grande, cheia de porcaria, né? Exato. Fica difícil, porque a porcaria ela vem pintada daquele croissant francês com cheirinho perfume. Pô, aí Deu até fome, hein? né? Queria esse croissant, hein? Zé Henrique, essa eu vou anotar. A porcaria vem pintada, e não é só pintada, vem com, né, com cheirinho, perfume, a fumacinha daquele croissant saindo, aí você passa aquele pâté brisé, aí come um creme brulee, mas quando mastiga aquilo, aquela salsicha, aquela salsicha do Pink Floyd, sabe? Infelizmente. Ou seja, é embuste, né? Literalmente. É embuste. Pegando também, jogando essa bola para você, você percebe, existe uma mudança no padrão de cobrança, ainda que incipiente, você principalmente atendendo em consultório, você percebe isso, ou essa questão dessa, eu vou te chamar aqui de pasteurização daquele modelo de sucesso, ela ainda é o modelo vigente, não só o modelo vigente, o modelo vigente eu me arrisco a dizer que mas quando a gente pensa para o futuro, olhando a forma com que os pais atendem, que os pais hoje educam, e você atende também crianças, quando a gente olha para o futuro, a gente pode perceber uma mudança nesse sentido, uma mudança nesse modelo do que é sucesso, ou ainda ela é muito incipiente? Infelizmente, vou dizer que é muito incipiente. Vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma fala, né, que eu ouvi há um tempinho no consultório, né, que um adolescente que eu atendo
falando de carreira, falando de escolha profissional, porque eu também trabalho com orientação profissional com adolescente, né? Aquela fase horrorosa, quem não passou pela adolescência para escolher a profissão, para ter que fazer o vestibular e agora Enem, né? Uma fase super tranquila. Quando eu fui fazer, na minha época, a gente tinha os testes vocacionais. Eu fui na UERJ, que tinha um serviço de psicologia aplicada que fazia, fui na UF, fui em vários lugares e também naquele de estudantes que tem, colocaram de estágios, né? Fui lá em todos eles. O que a gente vai procurando? Vamos fazer testes, vamos delimitar e vamos dar um caminho. Maravilha, fui lá. Primeiro lugar, passei por tudo, muita coisa era coletiva. Aí no final eu digo, fulaninho, você tem tendência para exatas, beltraninho, humano, ciclaninho, né, biológicas. Enfim, eu sempre fiquei por último. Como assim, né? Eu sou um estranho, né? O que deu? Como assim, né? Né? Aí, Eduardo, eu disse, e aí? Você pode fazer o que você quiser, porque você tem as inteligências. Você ajudou pra caramba, né? Assim, em vez de ser um elogio, eu fiquei, mas não era isso que eu queria, né? E assim, foi em todos os lugares onde eu passei, e a resposta sempre foi, depende de você pode ir pra área que você quiser. Eu disse, valeu, obrigado, né? Então, né? Perdi meu tempo aqui, não serviu pra Nada, nada. não me orienta. Ou seja, o chapéu seletor, no teu caso, ficou em dúvida, né? Exato. O chapéu seletor não sabia em qual casinha te colocar. Sonserina, não sabia. O que eu ouvi no consultório? Que eu quero ser famoso. Eu falei, o que é ser famoso, né? O que é isso? Eu quero ter não sei quantos seguidores. Olha, essa pessoa aqui tem tantos seguidores, ela é famosa. Então, o medidor vem a questão dos seguidores, né? Então, assim, é um outro lugar que a gente está vendo. Mas tem aqueles que estão questionando também esse lugar. Que é, assim, é o comecinho, né? Que lugar é esse? Tem que ser assim dessa forma, não pode ser de outra, né? Embora tenha o grupo que quer esse lugar do famoso, tem o grupo que se incomoda, que há um incômodo com esse lugar e busca um outro lugar também. Mas sabe o que é interessante nessa fala? Quando a gente fala de famoso, e talvez uma outra expressão mais recorrente que é a de celebridade, o conceito de celebridade, até as redes sociais, a ideia de célebre, tinha a ver com o resultado de uma carreira, de uma vida e quais foram as entregas, o que você fez pela sociedade, o que você fez de diferente, né? Qual foi o legado que alguém deixou, mesmo que em tenra idade. Hoje, tem pessoas que são célebres, famosas, apenas por serem famosas. É famoso porque está lá, porque fez uma bobagem qualquer, e aquilo dissemina, viraliza porque é uma bobagem, e aí se torna um famoso, e por causa disso, outras redes sociais buscam, as mídias tradicionais falam, as pessoas seguem, vira alguém que nós de publicidade e marketing vamos trabalhar porque tem não sei quantos mil seguidores, e vai se tornando um ente vazio. O que ele fez? Nada. Não tem nenhuma entrega. Daí você fica assim, como? Né? Mesmo que elas desapareçam algumas em pouco tempo, né? São fugazes, mas é célebre, é famoso porque é famoso, é autoalimentado, é muito estranho. Construiu o quê? Né? Qual é o seu caminho, né? Qual é a sua trajetória? Sim. Você é mais um daquela esteira, né? Com os olhos fechados, mais um daquela esteirinha. E tá todo mundo ali botando propaganda no teu braço, né? O cara quer vender um tênis, bota na tua testa, e sucessão. Aí o cara dança assim, né? Fala uma frase lá toda esquisita, fala um monte de palavrão, joga um saco de plástico e 5 milhões de seguidores, aí o cara ganha milhões de dinheiro, dá autógrafo. Cara, o cara não fez nada. Desculpa, gente, eu tô falando assim porque... pode ser até uma opinião pessoal minha, eu vejo dessa maneira. O cara, quem é essa pessoa? É fulano de tal, ele é influencer, eu não sei o que. Ele influencia o quê? O que ele por isso que tá todo mundo assim, alienado. Influencia eu o quê? fico pensando, quando a gente fala dessas coisas, dessa coisa da imposição do que é sucesso. Eu tenho escutado, até por influência do nosso amigo
que hoje está nos bastidores aqui do Desconstruindo, que é o Ulisses, que é um humorista, roteirista. E eu tenho consumido humor, e eu assisti uma entrevista num podcast muito legal, que é o Inteligência Limitada, que tem o Vilela como host, e ele é dessa área de humor também, e ele entrevistou vários humoristas de um programa que eu gosto muito também, chamado A Culpa é do Cabral. A entrevista do Thiago Ventura foi maravilhosa. Todas são gigantes, assim, 5 horas e meia de entrevista. Mas o cara conta a trajetória dele. E num determinado momento ele falou uma coisa que me chama muita atenção. Aliás, você como psicóloga, eu acho que você vai encontrar um material riquíssimo se você tiver saco para assistir 5 horas e meia. Eu assisti, mas eu assisti picadinho, um pouquinho cada dia. E ele falou uma coisa, Vilela, aquele jeito dele, paulistão, da quebrada, né? Vilela, velho, presta atenção, cara. As pessoas estão pagando a gente para contar piada. Eu nunca imaginei na minha vida que isso tinha alguma chance de sucesso e de futuro. Mas ele não foi uma coisa construída por acaso. Ele é um cara estudioso, batalhador pra caramba e tal. E hoje pode-se dizer que ele tem uma condição financeira maravilhosa. E o cara, ele perseguiu o que ele entendia, o que era o bom para ele ser feliz. E aquilo, naturalmente, se tornou algo que trouxe para ele, como retorno, uma riqueza. E aí eu fico pensando o seguinte, por que a gente ainda continua aceitando essa imposição social? Por que eu tenho que ser engenheiro? Por que eu tenho que ser um publicitário famoso? Por que eu tenho que ser um cirurgião cardíaco de ponta? Por que eu não posso ser feliz? Cara, como eu já vi, uma vez eu fui a São Tomé das Letras, uma galera, a gente fazendo uma trilha para chegar numa determinada cachoeira. Cara, 2 jovens, tipo estilo bicho grilo legal, sentados no meio da trilha, costurando as coisinhas que eles iam vender na pracinha lá, mais tarde, sabe? Na pracinha de São Tomé das Letras. E, cara, se perguntar para aquela galera se eles eram felizes, eu tenho certeza que eles diriam que sim. Por que a gente não olha para os nossos talentos e pensa o seguinte, olha, eu vou fazer o que eu gosto. Se der dinheiro, beleza. Se não der, pelo menos eu estou feliz fazendo o que eu gosto. Né? E eu efetivamente acredito nisso. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Primeira coisa, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então a gente precisa produzir. Acho que a primeira grande questão é essa, que está aqui ainda batendo na nossa porta todos os dias. Mas, além dessa, eu acho que existe, e esse questionamento é muito interessante que você fala, né? Porque os adolescentes vivem muito isso, né? Tem adolescentes que não podem escolher algo diferente, uma carreira diferente do que é realizada ao longo de gerações e gerações. Você vê assim, gerações de médicos, advogados, né? Famílias assim, arquitetos, engenheiros e tal. Porque é muito difícil para as pessoas olhar o outro como o outro, aceitá-lo como ele é. E ele, por sua vez, entrar em contato com o que ele gosta, com o que ele não gosta, o que ele tem de bom, o que ele não tem, o que lhe falta. O que te faz levantar da cama todo dia de manhã? O que te motiva, o que te faz feliz? Tem um termo que está na moda, mesmo que não seja novo, que ele é de propósito. A cada 7, 8 anos a minha vida muda. E toda vez que eu resisto àquilo, é um sofrimento, é complicado, porque eu já estou num patamar X. Aí eu disse, é um tiro no escuro, um salto no escuro, mas vamos embora. Dá um alívio, a coisa funciona e entra uma coisa mais interessante, é mais legal. E depois da primeira, segunda vez, né, considerando que eu já tenho alguma idade, que a coisa se deu, eu disse, quando acontece de novo, já sei, tá chegando aquela época, né, tudo bem, deixa rolar. Mas é um momento. Mas há uma teoria, tá? Dos centênios. Tem, a cada 7 anos muda. Por que eu tô fazendo essa fala? Quando a gente, mesmo quando olha a situação lá que o Márcio contou da irmã dele, ou a gente quando fala de pessoas que estão felizes também nas suas trajetórias executivas, não é nada, nenhum libelo contra isso, né? Mas a gente normalmente está exigindo coerência das pessoas, querendo que elas sejam únicas, né? Que não tenham viés ou não sejam multifacetadas. Como é que a gente lida com as incoerências humanas? Da pessoa que diz que é mega sustentável, mas usa um couro, um casaco de couro, ou que totalmente Haribo, mas precisa ir comer um McDonald's de vez em quando porque sente falta.
nós não somos lineares e somos cobrados, né? Você vê também essa cobrança. Se você é uma pessoa de ideologia de esquerda, ou se você é uma pessoa vegana, se você... então você tem que ser totalmente. Se você fugiu da vida executiva, então agora você tem que ser extremamente anti-executiva. Ou o contrário, né? Como é que a gente lida? Se o ser humano, por essência, até por ser humano, não é perfeito, ele é incoerente. Como é que a gente lida com essas questões? E aí vale para os dois, tá? Porque vocês passaram por mudanças, por transformações e têm suas questões, suas colocações, seus olhares sobre o mundo. Mas e aí, Desirê? E aí, Zé Henrique? Fala. Eu sou um ser humano, né? Já começa por aí, né? Não tô diferente de ninguém aqui, porque nessas minhas andanças aí da vida e a minha busca do meu sucesso é diferente dessa busca de vitrine aí. Na verdade, a minha introspectiva foi diferente. Eu sempre olhei muito para mim, né? Eu sempre me questionei, né? Cada passo que eu dei foi questionado, é lógico. Eu sou pai de família, tem esse tabu também, tem essa crítica social, né? Você vive numa sociedade, inserido numa outra sociedade que tem dentro da nossa bolinha, como o Arnaldo falou. E a nossa bolinha está sujeita a essas regras, blá, 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 blá. Ponto final. Eu acho que nesse caso aí, como você falou, Moura, eu acho assim, eu vejo a minha caminhada e ela toda hora sendo interrompida por questionamento meu mesmo, entendeu? E, assim, é lógico que tenha a influência e a pressão de fora. Como você falou, você é vegano, eu tenho que ser 100% vegano, eu tenho que amar os animais, eu tenho que criticar quem... Esse é o grande problema. A gente não quer só criar o nosso mundo e ter esse objetivo nosso. A gente quer que esse objetivo seja imposto também para os outros. Aí acaba virando uma roda que está aí. O sucesso imposto de fora para dentro, a gente querer achar que nós somos o sucesso. Não, a gente tem que respeitar o próximo, entendeu? Se eu preciso viver. Né, como você falou, eu estou numa batalha de querer ser vegetariano. Eu quero comer um McDonald's. Não é um McDonald's, eu quero comer uma coisa diferente do que eu estou comendo, porque eu sou um ser humano. Eu preciso quebrar a regra. Eu não quero seguir aquele caminho, eu vou seguir esse. E não é porque todo mundo está indo para ali, por que eu vou ter que ir para ali? A gente tem essa guerra. Eu acho que a gente tem esse conflito. Esses dos 7 anos que você fala, eu também tenho esses 7 anos aí. E eu sei quando ele está chegando. E às vezes eu entro em conflito com ele. Agora não é a hora de mudar, né? Você virou e falou assim, agora eu tô, né? Não, peraí, vou trazer alguma coisa diferente para mim? Vou. Uma experiência diferente, um olhar diferente? Vou tentar ser diferente um pouquinho com outras coisas. Assim, eu sei que não é o objetivo, mas a religião me ajuda muito nisso, entendeu? Dessa coisa de eu olhar para o próximo, da empatia, né? Eu tenho uma religião hoje, eu não tinha religião até 10 anos atrás. Não é que eu era ateu, não acredito, mas eu não tinha religião. Hoje eu tenho uma religião, eu vejo, eu olho para dentro. Eu tenho meu horário de olhar para dentro, a minha meditação, minha conversa, né? Minha oração. E eu peço sempre por todos, entendeu? Agora, assim... Infelizmente, a vitrine está aí para expor a gente a essas grosserias todas aí. Né? Então, se Legal. Cada um quer ser 100%, não dá, né? A gente tem que dividir um pouco, né? Eu acho que sim. E respeitar o caminho do outro, a caminhada do outro. Cada um tem a sua caminhada. Eu acho que ser coerente naquilo que você fala e faz sentido, né? Aceitar o outro como ele é, né? E a gente tem o hábito de apontar o dedo, né? E a gente, nos últimos anos, a gente tem feito muito isso, né? Como diz o Karnal, falar mal dos outros integra as pessoas, une as pessoas, né? Porque assim, eu não me tiro dessa não. Aquela época mais difícil da pandemia, eu ficava procurando as pessoas que não estavam usando máscara, né? Eu falei assim, caramba, não tá usando, né?
E isso me fazia muito mal, até um dia que eu falei assim, cara, eu tenho que parar com isso, eu tenho que me proteger a minha família, proteger as pessoas que estão perto de mim, os meus pacientes, mas assim, cada um tem o direito de escolher aquilo que quer fazer, embora, né, vivemos numa sociedade e é preciso que existem regras para que essa sociedade funcione e a gente precisa respeitá-las, para que a gente possa ter uma vivência em harmonia, se possível, dentro dessa comunidade, que é essa comunidade Planeta Terra, grande comunidade, né? Eu busco ter coerência dentro daquilo que eu falo e dentro dos meus atos. Para mim fica muito distanciado se eu falo uma coisa e eu faço outra. Se eu defendo uma causa, se eu falo sobre isso, se eu defendo uma questão, como é que eu vou ter uma ação totalmente diferente? Engraçado, vocês dois falando agora, até por ser um podcast, a gente não ter o recurso da imagem, talvez seja interessante a gente resgatar alguns pontos, ainda mais o português, que é uma língua tão rica e você pode atribuir diversos significados à palavra, né? Então, assim, a palavra ela tem um significado para quem fala, outro significado para quem ouve. Eu acho que quando e aí, Murá, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas quando a gente fala de coerência, eu acho que na pergunta do Murá, assim, eu acho que ele estava tentando abordar uma questão de patrulha. Então, existe uma jornada, a gente já falou de jornada aqui, então, e não é o meu caso, tá? Eu tô longe de ser vegano. Como é que isso parece para vocês dois que passaram por transição? Assim, só pra gente dar esse contexto, pra gente, sabe, não parecer também radical, né? É isso ou aquilo, não. Pelo contrário, a gente está desconstruindo, e desconstruir significa você ter uma jornada a caminhar. Como é que isso cai para vocês? Quando eu decidi, acabou, não quero mais esse lugar dentro de uma empresa. Foi um momento de crise nessa cidade, nesse estado do Rio de Janeiro, absurdo. Começou o desemprego altíssimo. Choveu de oportunidades para mim de emprego. Eu ficava horrorizada, falei, não é possível. Estou falando, isso é muita sacanagem. É tentação, né? Estão me tentando. E assim, não era um consultor que me ligava, um headhunter, não. Eram 1, 2, 3 por semana. E teve uma pessoa que é muito querida pra mim, né? Que ela foi minha funcionária e hoje é minha amiga. Ela, Desirê, você tem que ir, a vaga é sua cara, por favor, vai. A empresa precisa de você. Aí eu, ai não, gente, eu não quero. Eu fui pra entrevista. Tá aí, tentação. Você vai, sabe? Eu não queria mais, era algo que eu falei assim, não, é um mundo que eu não quero mais. Mas você vai, né? Tem um lugar aí seu que você... será ainda, né? Será? Aí eu fui. Quando eu entrei, botei o pé dentro dessa empresa, falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu vou lá. E aí foi muito legal porque assim, a entrevista... Foram 2 horas de entrevista. Eu adorei a pessoa que... Depois a gente ficou até com contato, eu e ela, né? Essa entrevista com essa pessoa que me entrevistou. Até hoje eu tenho contato com ela. Mas no final eu falei assim, olha, realmente a vaga é a minha cara. Em outros tempos eu adoraria trabalhar aqui. Mas não é mais o meu caminho. Um rápido parênteses aqui, eu fui um dos que, assim, e é engraçado como a gente faz isso sem perceber, que eu virei e Desirê, como assim você não vai mais trabalhar em empresa? Eu fui uma das pessoas, né? Sim. Aquela coisa da pressão social que a gente vê, que a gente faz sem saber, e hoje te ouvindo, eu, o Arnaldo, com a Desirê, falei, sim, bicho, como assim você não vai mais trabalhar em empresa? Faz o menor sentido. Né, como a gente, né, e cabe a nossa autoavaliação também quando a gente questiona determinadas decisões de outras pessoas, determinadas posturas. Achei legal fazer esse parênteses porque, de novo, né, já que a gente está desconstruindo, me veio agora, a carapuça me vestiu bem aqui, porque eu te cobrei por isso. Sim, me cobrou, eu lembro, assim, como assim? Não é possível. A minha esposa,
ela tem uma célebre fala: você me enganou, te conheci de terno, gravata, perfume francês e carro zero, depois fui ver assim, você fedendo a óleo, gordura, ganhando salário baixo. Cheirando a alho, o alho tá dentro Fantástico. da unha. Você realmente me enganou. Mas ela não cobrou não, tá? Ela veio na caminhada. Ela veio na caminhada. Eu fui cobrado por várias pessoas, né? Justamente porque eu ainda sou corretor de seguro, tá, gente? Eu não larguei essa daí, não. Isso é uma profissão que vem da família. Minha avó foi, meu pai foi. Que legal. Eu tenho uma carteira, eu tenho uma ideia, eu tenho uma carteira de seguro. Hoje eu não sou nem mais pessoa jurídica, eu não tenho corretora, eu fechei a corretora que o custo era muito alto, eu tinha escritório na cidade. Até uns 5 anos atrás eu tinha escritório na cidade, na Presidente Vargas. Só que é aquele negócio, como eu me voltei para a gastronomia, eu deixei na mão de funcionário, e o boi só engorda no olho do dono, Sem então dúvida. eu acabei tendo prejuízo. Então, retomei as coisas, trouxe para casa, tenho um escritório na minha casa, né? Eu trabalho aqui de casa confortavelmente. O seguro hoje é uma plataforma virtual, então é uma coisa mais tranquila de resolver as coisas. Tem as ferramentas todas. Mas essa caminhada toda que eu fiz na gastronomia, eu tive que continuar com a corretora. O salário de um corretor de seguro na minha época era uma coisa muito alta. E o salário de um auxiliar de cozinha é salário mínimo, gente. É isso aí. Então, e trabalha-se 12 horas, praticamente 12 horas por dia, uma folga por semana e um domingo por mês. E aí, para não ter aquele desequilíbrio, tu tem que vender tua folga, trabalhar mais tempo, e é uma luta, e aí você tem que compor o orçamento. Hoje em dia, eu até dirijo Uber para poder compor o orçamento. Aí que você vê que o sucesso não está junto com o dinheiro, né? Eu não me sinto mal nem em falar nada disso, não. O meu mercado está parado. Eu tinha 2 projetos, um junto à prefeitura, outro à Petrobras. Eu dei curso, eu formei mais de 1.000 pessoas no mercado, na parte técnica de cozinha, entendeu? E de uma hora para outra a Petrobras teve aquele escândalo, tirou o curso, e eu perdi a verba, e a prefeitura mudou para o Marcelo Crivella, e ele tirou o curso, fechou o colégio. A gente deve estar abrindo o colégio de novo agora, lá no Caluche Gubê, que é na Praça 11. Nós temos um restaurante escola lá. Que legal. Lá é um local cheio de oficina de artes, tem o Teatro Gonzaguinha. Lá é um lugar assim muito legal, e abandonou, sabe? Agora parece que esse ano vamos ter uma retomada disso de novo e tal. E a gente tem que fazer o que pode, né? Realmente. Agora, os conflitos existem. Aí você vai entrar, Arnaldo, exatamente nesse questionamento, né? Por que eu não sou um corretor ganhando 30 mil por mês e hoje eu sou um motorista de Uber, eu faço uma diária de aqui, faço um buffet ali para ganhar o dinheiro? Porque eu me sinto muito feliz com isso. Isso é show, né? É a questão da realização. Eu sinto. A cobrança é cara. Muito. Entendeu? Sim. Mas eu sou um cara em paz. Eu sou em paz mesmo comigo. E se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, entendeu? Faria mesmo. Tem dúvida nenhuma. Essa coisa que o Arnaldo falou, né, de que ele mesmo botou uma pressão na Desirê, só queria comentar que ainda bem que desde o início desse podcast a gente diz que nós somos pessoas em desconstrução, sob todos os aspectos, né? Ninguém aqui se coloca como desconstruidão, lacrador, nada disso. Que é esse o fato. Nós ainda erramos muito em muitas coisas. E é por isso que a gente tem esse podcast aqui, para a gente aprender juntos como não cometer mais os mesmos erros. A gente busca coerência, mas o ser humano é um ser incoerente por natureza. A gente tem os desejos, né? O que não quer dizer que você não busque ser íntegro e integral. Você não busca a coerência, porque é a história. Mas a gente, até para não sofrer, né? Poxa, eu falhei aqui. Falhou, acontece. Retoma ali e vamos continuar a jornada. É isso aí. Quando ela fizer sentido. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso, né? Boa! Eu acho isso legal porque, assim, uma coisa que eu falo, a Desirê já me ouviu falar isso em workshops, assim, a gente só é perfeito, ou seja, aquela linha que não tem oscilação,
na morte. A gente só é perfeito na morte. O nosso natural, quando você, né, natural e aqui contextualizando, quando a gente faz um exame e que a gente vai ver, né, as nossas funções vitais, é uma oscilação constante, né? A vida é uma oscilação constante. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente fala de coerência, a gente fala assim, como é que a gente diminui a amplitude dessa oscilação para que a gente consiga ser mais aderente àquilo que a gente fala, ou seja, como é que a gente é mais walk the talk, como é que a gente tem comportamentos mais condizentes com aquilo que a gente prega. Mas, gente, assim, uma coisa que eu defendo muito, assim, a gente espirra fora sim, faz parte da vida. Sim, e ainda bem, né? Ainda bem, eu acho muito engraçado às vezes quando eu vejo filmes de que, principalmente filmes americanos, e me perdoem aqui, na hora que eu falo filmes americanos eu já demonstro um certo preconceito, mas sabe aquela coisa que às vezes você vê a pessoa bem idosa que está morrendo, não me arrependo de nada do que eu fiz na vida, eu sempre penso, gente, que vida chata do cacete que essa pessoa teve. Puta que pariu! É isso aí. Gente, você chegar idoso ao fim da vida e não se arrepender de nada, a tua vida foi insuportavelmente chata. Por princípio. Então, assim, eu sou um cara que me arrependo de milhares de coisas que eu fiz na vida. E graças a Deus, porque a questão é crescer com elas. Exato. Mas, retomando o nosso promo aqui, assim, super obrigado a vocês dois, mas eu acho que quando a gente fala de futuro, e vocês dois trouxeram isso, e a gente olha para esse contexto todo, como é que a gente consegue, nesse momento, nesse contexto, nessa situação, educar nossos filhos, nossas filhas, nossos filhos, para que eles tenham mais opções e, assim, visões sobre o que é ter sucesso, sabe? Para sair um pouco desse framework muito quadrado do que é ter sucesso. Vamos lá, né? Se a gente for pensar na psicanálise, se a gente for pensar, né? Óbvio, né? A gente não vai olhar os filhos como eles são, né? A gente olha os filhos como a gente gostaria que eles fossem. A verdade é essa é a grande verdade. Fato. Não tem jeito, faz parte. E assim é a humanidade. Mas há um distanciamento muito grande desses pais no olhar mesmo. Simples olhar. Não é nem no desejo do que eu gostaria que meu filho fosse, que ele fosse melhor do que eu, melhor do que meu pai e por aí vai. Mas é o simples olhar do filho como ele é, com as suas possibilidades, impossibilidades. Por isso que a gente está tendo aí um alto índice de crianças e adolescentes em depressão, suicídio. Crianças e adolescentes sofrendo. Se tem uma dica, olhem seus filhos, cheguem mais perto, deixem um pouco o celular de lado para lá, sabe? Porque dentro das casas está cada um no seu quartinho, cada um no seu mundinho. A teoria é simples, no dia a dia. É muito difícil. Eu tenho 4 filhos. É muito difícil, é muito difícil. E o que eu ia comentar é que eu costumava dizer assim, quando minha esposa ficou grávida do Lucas, eu fiz milhões de reflexões, né, na época. E eu não era nem de longe a pessoa com a consciência que eu tenho hoje. Mas na época eu pensava assim, cara, eu tenho que estar preparado para qualquer tipo de filho que eu receber, né? Porque a gente tem sempre já um estereótipo, né? O meu filho vai ser lindo, vai pegar geral, né? Vai ser inteligente pra cacete, vai passar nas melhores universidades e vai ter uma carreira brilhante. Cara, só que existem filhos com Down, existem filhos que não são pessoas brilhantes intelectualmente, existem filhos que não serão bonitos fisicamente. Tem filho chato.
Tem filho chato, gente. Exatamente. Você ama, mas que o sujeito é chato. Mas é chato. Não muda, perfeito, não muda o amor, mas que dá vontade de pendurar no cabide, de trancar a porta do armário, dá de vez em quando. Isso é normal. Então, eu acho que a gente se presta o desserviço de criar uma imagem de uma pessoa que ainda não nasceu, e quando ela não se encaixar nessa imagem, você começa a pressionar, né? Então, eu acho que essa é uma observação que eu consegui fazer sozinho, dentro das minhas limitações, e que me ajudaram bastante. Dentro disso que você falou, tá? As pessoas precisam olhar para os seus filhos, entender quem eles são, porque eles não são você, eles são eles. E é muito difícil. É verdade, isso é verdade. Por exemplo, você falou, eu tenho 2 irmãs, né? Eu sou o mais velho. Eu fui o último a casar, né? E o último a ter filho, né? Minha irmã do meio casou bem mais cedo. Tem uma filha chamada Juliana, que é minha afilhada, tem 28 anos já. 29, vai fazer 30. E tem a Tatiana, que tem síndrome de Prader-Willi, né? A Tatiana tem essa síndrome. E aí eu casei junto com a minha irmã mais nova, que eu tenho diferença de 7 anos de diferença para minha irmã mais nova. Nós casamos, ela casou no dia 10 e eu casei no dia 20. E fizemos até a lua de mel em Visconde Mauá juntos, prometemos ter filhos juntos, para criá-los juntos. Só que a minha irmã se antecipou um pouco, porque eu queria um pouquinho de tempo com a Miriam. A gente pensou em 5 anos de casado, namorando, né? Essas coisas todas, se conhecer melhor, né? E a minha irmã teve um filho com síndrome de Down. Então, na minha família, eu tenho uma com síndrome de Prader-Willi e síndrome de Down. E cada um tem mais outro filho. E eu tenho a Bárbara. A Bárbara veio perfeita. E a gente tinha aí já tinha esse impacto, né? De ter os dois, achamos que podia ser um problema genético, blá, blá, aquela coisa toda, né? Infelizmente, a gente pensa dessa maneira, né? E é verdade. Né? Porque a gente cria esse modelo, como o Márcio falou, quero um filho perfeito, eu quero um filho... Você está entendendo? E cada um tem a sua vida particular. Eu vejo o amor que as minhas irmãs têm pelos filhos, o cuidado que elas têm, né? Porque eles dependem dela pro resto da vida. E a troca de carinho que existe entre eles, né? E aí, com essa experiência de vida toda, né? A minha expectativa é que minha filha seja feliz, sabe? Eu gostaria muito que ela fosse feliz. Feliz como eu sou. Entendeu? Que legal! É isso que eu passo para ela, né? Eu sou muito feliz de ser pai dela, de ter minha esposa, né? De ter os amigos que eu tenho, a família que eu tenho, de ter saúde, né? E de que se eu tiver que me reinventar de novo e reconstruir minha vida, desconstruir, construir tudo de novo, eu faria. Faria errando e acertando, né? Uau. E não quero que a minha vida seja chata, de jeito nenhum. Nunca. Sensacional. Me arrependo de uma porrada de coisa que eu fiz mesmo e acho que fiz errado. Só não faço de novo, que aí seria, né? Seria besteira ficar cometendo os mesmos erros. Mas continuo cometendo erro. Continuo apostando. Né? Faz parte, nem tudo a gente acerta. É o jogo. A gente acerta erra outro e assim vai. Eu acho que o amor que a gente tem pelo filho, se a gente conseguir transferir isso, mostrar da maneira mais saudável possível, é uma orientação legal. Sem né? dúvida. O que ele vai querer ser depende dele. Né? A gente está aqui para ajudá-lo a ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. E feliz, se possível, né? Eu acho legal isso, Zé, até pelo seguinte, quando você dá esse apoio em casa, assim, de o que importa é que seja uma pessoa feliz e realizada, me vem a sensação, eu não sei se ela está correta ou não, mas de que você não enquadra ela em estereótipos de sucesso. Tipo assim, aquilo que você escolher, eu apoio.
Então, assim, me passa essa sensação na sua fala e eu acho isso muito legal. E eu vou te dizer, infelizmente, eu errei e demorei a aprender, mas graças a Deus tive a chance de ter o Caio, né, com 7 anos de diferença para Malu, e eu acho que pelo menos nisso eu aprendi em relação à cobrança, em relação ao sucesso. Mas para vocês verem como e eu estou dando esse depoimento aqui, eu tenho 4 filhos, eu fui aprender no último, gente. Assim, não é fácil. Não é fácil, mesmo. Porque a gente transfere as cobranças que a gente faz pra gente e aquele modelo que nós fomos criados para os nossos filhos. E eu consegui não transferir pro Caio. Então, acho que, assim, para mim é um grande aprendizado. Então, acho muito legal isso, Zé, do que você está falando do muito apoia. Mesmo. Eu me cobro menos hoje em dia, Arnaldo. Eu ainda não consegui. Cobro mesmo. Não sei, não. Sabe por quê? Difícil. É aquele lance de deixar mais frouxo. Para poder correr. Se você se cobrar muito, você fica travado. Você se trava. É isso aí. Eu sei por experiência própria. Minhas metas são menores, não são absurdas. Em função disso, eu tenho mais tempo para ser feliz. Mais calmo, estar com a família, né? É isso aí. Do que ficar 24 horas pensando só em sucesso. Pra cobrança. O sucesso está nas pequenas coisas também, né, gente? A gente tem que pensar só que é grande, tem que ser grande, tem que ser famoso, tem que ser isso, tem que ser aquilo, gente. O simples é muito difícil. É muito difícil porque ele tá na tua mão. Exato. Né? Tá na palma da tua mão, ó. Aí fica muito difícil, porque tá fácil aqui, ó, né? Aí vem um cara, aí bota uma frase tão linda lá numa rede social e as pessoas, uau, o cara falou isso. Gente, fala sério. Né? Aquela coisa, não, mas olha pro sol, olha pra lua, olha pro verde, não sei o quê. Gente, tá aí na tua mão, na tua cara, você não olha o que você não quer. Você acorda, abre o olho e vê isso tudo. Eu acho muito curioso, achei muito curioso uma frase que eu li e estudando para esse nosso podcast de hoje, de uma pessoa bastante famosa, de uma coach bastante famosa, que ela define como sucesso é fazer aquilo que eu amo todos os dias. Aí eu falei, oi? Desculpa, mas eu não conheço nenhuma pessoa, talvez o meu círculo seja muito ignorante e pequeno, mas eu não conheço nenhuma pessoa que faz o que ama todos os dias. São frases como essas que eu acho que acabam colocando uma pressão sobre a gente, porque a gente fala, chega no fim do dia e fala, porra, hoje eu não fiz o que eu amo, caceta, eu sou um merda. É isso aí. Não é assim, gente. Desculpa. Hello? Desculpa, isso não é vida real. Isso é vida de rede social. Dizer, qual a sua dica para o pessoal continuar pensando sobre o tema? Para que você tenha sucesso, você precisa se conhecer. Não tem jeito. Você precisa saber o que você gosta, o que você não gosta, saber onde sua mão alcança, onde você é mais feliz, enfim. O autoconhecimento, gente, é a base de tudo. Vai ser por uma análise, vai ser por uma psicoterapia, vai ser através de um coaching, vai ser lendo um livro, vai ser conversando com amigos, com a família, mas cada vez mais, se você se conhece, o caminho é mais aderente. Não digo mais fácil, mas é mais aderente. Porque fácil não é. Muito bom. Zé Henrique, e aí? Qual é a dica que você dá pro pessoal? Eu gosto de conversar comigo mesmo, né? Sempre, o tempo todo. Eu sempre estou conversando comigo e hoje em dia eu tenho que tomar cuidado que eu até estou conversando mesmo. Estou falando em voz alta, já me peguei conversando, batendo papão comigo, até discutindo. Então, esse lance de introspectiva, né, de você se conhecer, se questionar,
que esse conflito ele existe, eu acho que desde que a gente nasce, né? A gente vai estar sempre em busca do nosso eu, né? E eu acho que a felicidade é aquela nesguinha de luz que tem lá dentro da gente mesmo, que a gente não deixou florescer, que está na palma da mão, está no dia que ela nasce, né? Como os caras colocam, né? Você tem que ver o sol, tem que... Gente, a gente vê o sol, a gente só não presta atenção nos detalhes, né? Então estão nos pequenos detalhes, na simplicidade da nossa caminhada, da nossa vida, né? Na maneira que a gente trata as pessoas, né? De você se projetar no próximo e tentar fazer para ele o que você gostaria que fosse feito para você, né? O nome disso é empatia, né? Nada de chegar à utopia, não, Arnaldo, isso não existe. Isso é uma meta meio desagradável até, porque deixa a gente numa zona de desconforto muito grande, porque esse negócio de viver todo dia só fazendo o que a gente gosta, não vai rolar. Uma caminhada por dentro da floresta, um banho de cachoeira, um mergulho no mar, tocar um instrumento. Tocar um instrumento se aproxima de Deus, né? Eu acho que isso é a busca da felicidade, de todo o sucesso. Você se conhecer e tentar fazer o que você gosta, mesmo tendo que fazer o que não gosta, para poder ter o sabor do que gosta, ter gosto de croissant, geleia de damasco e flor de sal. Né? Beleza. Então, é isso. Falou, gente? Seria do doce ser um amargo, né? Muito bom, Zé Henrique. Excelente. E aí, Arnaldo, qual é a sua dica? Então, primeiro assim, Zé, você falou de uma coisa que eu acho super legal, o banho da cachoeira, e a gente não pode esquecer que para chegar na cachoeira, normalmente, tem uma trilha que é de barro, íngreme, e normalmente está molhada. Então, velho, sempre tem o osso a caminho da carne. Galera, eu vou dar uma dica e assim, eu peço desculpas a vocês se ela parecer meio arrogante, porque ela é muito falada, mas a dica que eu vou dar foi do livro que me fez sentir a pessoa mais burra, estúpida, ignorante na face da Terra. Nossa. Uau, que livro é esse? Tô até com medo. Não é? Pois é. É fato, e é engraçado porque é uma coisa que me marcou profundamente. O Processo de Franz Kafka é um livro muito famoso. Sim. Eu li há uns 15 anos atrás, e eu vou passar para... Por que eu estou dando essa dica? Porque eu vou passar para vocês o meu sentimento. Quando chegou na última página, pelo menos da edição que eu tenho, tinham várias páginas em branco. E, gente, foi tão surreal que, assim, eu falei, putz, meu livro veio com defeito. Porque não tinha acabado na minha cabeça. Assim, como assim? Tá, mas... e aconteceu o quê? E eu lembro até hoje, estar deitado na cama, nessa época, tanto eu quanto a Ana, minha mulher, a gente todo dia ia pra cama e a gente lia antes de dormir. E eu olhei para ela e falei, cara, que coisa idiota. Porra, que livro imbecil. Isso é aquela coisa, sabe assim, intelectualzinho, metido a besta falando desse livro. Porra, o livro é ridículo, o livro não te fala nada, não faz o menor sentido. E eu acho legal compartilhar essa história porque, literalmente... E eu marquei esse dia, eu tenho toque, então assim, eu anoto tudo. Foram 30 dias depois, eu tava sentado num barzinho, tomando chopp com um amigo, e a gente falou de um determinado assunto. Gente, o livro veio à minha cabeça, e assim, foi, pegando o exemplo da cachoeira, foi uma, assim... Gente, foi uma tormenta na minha cabeça que a ficha caiu. E por que eu estou falando desse livro neste podcast? Porque a ficha que caiu para mim, de tudo aquilo que eu li, foi o quanto a gente é absorvido pelo sistema para se moldar ao sistema. E a gente, no fim, eu não posso dar spoiler,
Mas assim, a gente no fim acaba sucumbindo a isso que é imposto daquilo que vem de fora. É uma coisa extrínseca e não intrínseca. Então, por isso que eu estou dando a dica desse livro, que não é um livro comum, mas assim, gente, é um livro fininho, é um livro que, assim, eu acho que não tem 100 páginas, eu levei um mês para ler, eu já li 800 páginas em um dia, então, assim, eu acho que fica essa dica, porque quando a gente pensa nessa questão afinal, o que é sucesso, a gente tem que primeiro entender o sistema no qual a gente está inserido. E a coisa que eu li até hoje na minha vida que melhor me fez entender, ou não é entender, mas é questionar aquilo no que eu estou inserido, foi ler O Processo de Kafka. Então, assim, fica a dica para todo mundo. Excelente dica. Boa, muito bom. Excelente dica. E aí, Márcio, qual é a sua dica? Então, eu estava pensando qual seria a minha dica para esse podcast de hoje, para esse programa de hoje, e me veio à mente um filme que eu achei incrível, porque ele realmente mexe com a nossa maneira de enxergar esses padrões sociais, né? Que é Capitão Fantástico. Ah, é lindo esse filme. E um cara que cria seus filhos isolados do mundo, educa em casa, brilhantemente, diga-se de passagem, e num determinado momento essas crianças vão ter contato com a família pela parte da mãe, né, que vivem a vida padrão. E aí ocorrem choques importantíssimos, né? E de parte a parte há uma necessidade de desconstrução, né? E eu acho que vale super a pena assistir. Bem legal mesmo. Muito, Excelente muito legal. dica, realmente excelente dica. Muito bom. Então tá, eu vou trazer para vocês aqui um livro também, já que o Arnaldo foi nessa pegada, que eu acho bastante instigante também, que é O Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, o Sri Prem Baba. É outro que vai falar pra gente, afinal de contas, a gente tá aqui fazendo o quê, né? Qual o legado que a gente quer deixar depois? O que é o nosso propósito? O que faz a gente levantar todos os dias? Isso talvez ajude a repensar, ou até mesmo reafirmar, o que a gente acredita que é o caminho a ser traçado. Muito bem, pessoal. Eu acho que a gente tem um episódio muito legal. Foi um prazer. Até o próximo episódio.